Olá, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma live aqui na Trend Histórias hoje. Uma live super importante, falando de um tema muito importante, que é acessibilidade e inclusão. O pessoal está chegando, sejam todos bem-vindos. Esse aqui na minha mão é o Davi, o nosso protagonista do mês de maio. O Davi está com a gente esse mês, para todos os nossos assinantes. E vai ser está já um sucesso grande pra gente. O pessoal vai entrando aqui, olha que lindo, gente, o Davi. Vamos mostrar um pouquinho do Davi para vocês, o que tem no Davi. E daqui a pouco a gente vai... Olha algumas imagens. Esse é o Davi, para quem não conhece. O Davi é um garoto de 6 anos, ele é PCD. Então todos convidados para conhecer mais o nosso Davi. Olha que demais. Algumas imagens exclusivas para vocês que estão entrando. O Davi ele quer ser veterinário e quer conhecer o mundo, né? Então o pessoal que está chegando aí, olha que bacana. Boa tarde aí pro pessoal. A gente vai ter aqui um bate-papo bem bacana com um cara que é especialista em inclusão e acessibilidade. Sejam bem-vindos. Ó, esse aqui é o Davi, então, é o nosso livro do mês, que os nossos assinantes já estão recebendo. E o Davi tem de 3 a 6 e de 0 a 2 anos. No kit de 3 a 6, nós temos o Vagão do Saber, que é um informativo, que ajuda os pais de como ler. Nós temos um jogo também bem interessante, ó, o Mapa Mundi, com os bichinhos para a criança localizar no Mapa Mundi. Esse aqui é o de 3 a 6. Além disso, para os dois, a gente tem um Dedoche, né, que é um joguinho de Dedoche para as crianças brincarem. Esse vai nos 2 livrinhos. E tem o livrinho de 0 a 2 anos, com a historinha mais adequada, o desenho mais adequado para a criança de 0 a 2 anos. Menos texto, mais imagem, como manda o figurino. E temos um livrinho de atividade ainda, ó, que bacaninha, para a criança pintar e poder brincar sobre a historinha. Então cada kit nosso, pessoal, é um kit focado na produção do conhecimento, na cultura, na brasilidade, no aprendizado. O importante é que vocês entendam que a Trend História não é só uma editora e clube de assinatura. A gente quer ir além disso, trazendo temas bem importantes. O Davi é um protagonista, é uma criança PCD protagonista. Ele não é coadjuvante como em algumas histórias. A gente tem vários filmes em que tem cadeirantes, né? A primeira novela do Manuel Carlos teve a Aline Moraes como uma protagonista cadeirante. Você tem alguns filmes, Al Pacino como um cara cego. Você tem um filme francês também que tem um PCD que ele é o protagonista. Mas isso não é comum na literatura, isso não é comum na comunicação. Então, o pessoal está simplesmente falando coisas lindas aí. Amo os livros de vocês. O nosso convidado acabou de entrar aqui. Então quem quer conhecer mais do Davi, tá? O pessoal que quer conhecer mais o Davi, é só entrar no www.trendhistorias.com.br. A gente também tem um blog que toda semana tem um texto novo de convidados, mães, pais ou convidados especialistas em algum assunto ligado à criança. Então não esqueçam de participar. E o nosso convidado, o Ricardo, está entrando. Vamos ver, o Ricardo está entrando aqui. Eu vou apresentar o Ricardo para vocês. Olá, Ricardo. Seja Olá, bem-vindo. tudo bem? Tudo em paz. O Ricardo é consultor, professor, especialista em acessibilidade, inclusão e turismo. E fez a gentileza de aceitar o nosso convite para conversar um pouquinho com a gente hoje, aproveitando o lançamento do Davi, que é o nosso protagonista do mês, que é um PCD, um garoto PCD de 6 anos. Eu convidei, junto com o Vitor, que é o meu sócio, e a Rose, para conversar um pouco com o Ricardo, para ele trazer algumas informações pertinentes. Até porque, gente, nós temos uma população de PCDs de 7 milhões de pessoas no Brasil, que precisam ser escutadas, ouvidas, empregadas, respeitadas acima de tudo. E a gente traz o Ricardo hoje
para conversar com a gente, para tirar algumas dúvidas também, porque a gente está aprendendo sobre esse assunto. Nós pesquisamos bastante para escrever o Davi, conversamos com várias pessoas, mas é importante que a gente escute hoje o nosso convidado para falar um pouquinho para a gente. Seja bem-vindo, Ricardo. Conta um pouco para a gente da sua história aí, por favor. Muito obrigado. Eu agradeço o convite, né? E achei muito legal a iniciativa, né? Sobre mim, assim, eu levei um tiro num sequestro relâmpago em 2001. A partir daí, negócio antes, eu não conhecia, eu nunca tive nenhum contato com nenhum tipo de pessoa com deficiência, seja na família, na escola. Eu já fiz até esse exercício de tentar lembrar, não me lembro, realmente não me lembro em nenhum momento da minha vida ter um contato. Certo. Eu fui descobrir esse mundo depois de eu ter ficado cadeirante, né? A partir É daí, certo. uma coisa importante que eu sempre digo é como eu encarei essa situação, né? Isso, acho que você só vai saber na hora, quando acontece, né? Não dá para prever a sua reação. Mas eu reagi muito bem, assim, eu aceitei, é a aceitação, né? Da Sim, sua condição. Então eu aceitei, e eu ia ficar desse jeito, eu não ia poder andar, ia ficar de cadeira de rodas, mas que a vida segue, então eu vou buscar minha felicidade desse jeito. E sim. isso me ajudou bastante. Daí fui querendo fazer minhas coisas. Uma das coisas que eu gostava muito era passear, viajar. Eu fui em busca disso. E daí comecei a ver o quanto isso, o turismo estava precisando Tudo de preparado. melhorias, né? E daí eu peguei e resolvi entrar nessa, em pegar e estudar mais sobre o assunto, mais sobre o turismo. Eu fiz a faculdade de turismo e conhecer mais as pessoas com deficiência, né? Porque eu queria fazer isso não só para mim, mas para pessoas com deficiências visuais, auditivas, até mesmo, às vezes o pessoal coloca o cadeirante como uma coisa única, assim, mas se você for ver as diferenças de necessidades e que as pessoas têm, são muito diferentes às vezes. Tem coisas em comum, claro, mas não é uma coisa única, né? Então eu fui vendo isso daí e desenvolvi, né, o turismo adaptado, que era a empresa que eu havia criado. Hoje em dia eu já ampliei isso mais, né, porque eu achei que a acessibilidade devia ir para além do turismo, né? E com o Certo. conhecimento, experiência que eu consegui visitando diversos lugares, né, conhecendo diversas pessoas, passando por inúmeras experiências, falei, preciso espalhar isso, né? E não ficar só para mim. Quanto mais pessoas tiverem consciência, saberem como fazer, e fazer direito, né? Porque às vezes eu vejo iniciativas, mas o pessoal não tem conhecimento e faz a coisa errada. Às vezes gastou É, dinheiro, tempo e não serviu para nada. Às vezes serviu parcialmente. Então, quanto mais pessoas souberem como fazer, entenderem tudo isso, mais vai ver acessibilidade, mais pessoas vão estar participando da sociedade e a coisa, a gente vai deixar de ser, às vezes, esse peso que o pessoal enxerga. Porque perfeito. em lugares que tem uma melhor. Vem a pessoa com deficiência de um outro jeito, a pessoa com deficiência é muito participativa e é um consumidor, né, para o comércio. Sim. Ricardo, você falou uma coisa interessante aí, você não tinha contato com pessoas PCDs. Isso é uma norma geral, porque eu acho que isso é durante muito tempo isso ficou escondido da sociedade, né? Isso ficou à parte da sociedade. De uns anos para cá que a gente está colocando o PCD como um ser que trabalha, que pensa, que reflete, que produz, que tem uma Sim, vida, né, um cotidiano, que pode fazer muita coisa pela sociedade. Então, eu acho que o nosso trabalho também, tanto aqui na Trem como no seu, é dar visibilidade a essas pessoas que foram colocadas à parte da sociedade. Não só os PCDs, mas outros grupos e minorias também. Então, eu queria te perguntar, nessa sua transição aí, o que mudou? Como é que você está vendo a mudança
do PCD, do olhar da sociedade brasileira para com o PCD? É, acho que a convivência é a coisa que mais ajuda, né? É uma forma educativa, até nos meus trabalhos, né, que eu faço, em vez de, às vezes, dar uma palestra, por exemplo, eu via que as palestras o pessoal achava legal, ficava empolgado, mas depois não gerava muito resultado. Então, eu fazer, é, na preparação, né, do pessoal do turismo, eu juntava o pessoal e ia passear, vamos dizer assim, viajar, daí eles viam ali, né, na convivência, uma convivência, passeando e entrando, como é que faz para entrar no ônibus, no carro, como é que é o hotel, como é que é isso. Então, nessa convivência, o pessoal aprende muito mais. Né? Na faculdade, por exemplo, tinha os meus colegas ali de classe, né? Eles foram nessa convivência e depois, quando a professora, por exemplo, pedia um projeto de um hotel, vamos dizer, por exemplo, é, todos os grupos, todas as pessoas faziam um hotel acessível, porque eles já tinham entendido que era preciso um negócio, então é bem nisso, na convivência. Então, quanto mais É, pessoas tiver por aí, o negócio, a convivência aumenta e as coisas vão indo, vão melhorando. Esse foi dos propósitos quando a gente criou o Davi, para poder falar. A gente não queria só ter histórias como. A gente tem alguns cadeirantes nas histórias, mas eles são sempre figurantes, né? Eles são sempre a parte da história, é como se fosse um brinde da história. A gente não, a Sim, gente queria trabalhar com um personagem que tem começo, meio e fim, que fala, que sente, que tem desejo, que quer ser veterinário, que tem uma história para contar, que se envolve com a sociedade. Ele aos 6 anos já está pensando nessas coisas. A gente quer uma criança ativa, uma criança cheia de vida. E aí, só para lembrar algumas pessoas que estão entrando agora, eu estou conversando aqui com o Ricardo Shimozakai. Ele é consultor, professor especialista em acessibilidade, inclusão e turismo. E mais uma lembrança, o Estatuto da Pessoa com Deficiente, Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, em vigor desde 2016, garante uma série de direitos relacionados à acessibilidade, educação, saúde, além de estabelecer punições para atitudes discriminatórias. Eu acho que o que você falou é muito importante, Ricardo, porque assim, a informação leva à diminuição do preconceito e da discriminação. Quanto mais informação a gente puder gerar, a gente está levando as pessoas a pensarem na igualdade e no respeito. Como a gente falou, a falta de visibilidade, o distanciamento acaba levando as pessoas a cada vez criar fantasias sobre as pessoas que não existem. O que a gente pensa aqui é respeito acima de tudo e que as leis possam proteger, sim, as pessoas. Nós gostaríamos de saber aqui, do teu ponto de vista, do ponto de vista da educação, porque surgiram algumas tentativas de separar as pessoas PCD na educação. Como é que você vê isso? A educação brasileira, inclusiva, qual é a tua opinião sobre esse assunto? eu penso de uma forma, quem sabe às vezes tem pessoas que não discordem de alguns pontos de vista, mas a educação especial, né, que o pessoal costumava chamar, que era uma coisa de segregar, né, deixar as pessoas com deficiência ali num cantinho, né? É claro que isso não foi feito, foi feito de boa vontade, né? É que as pessoas ainda não tinham, isso eu não digo o Brasil, o mundo inteiro, era uma forma de dar uma atenção especializada ali para a pessoa, né? Então, mas isso não é bem a melhor forma, né? A melhor forma é você estar junto, você enfrentar os problemas e tudo mais, para te fazer você crescer, amadurecer, porque é a sociedade mesmo, a realidade, né? E eu acho que até vale, porque dependendo, isso vai depender muito do caso aí. Quem sabe alguma criança, alguém precise de uma escola especial, alguma coisa assim, mas isso vai depender muito no caso, né? Porque dependendo, se ela tiver muita dificuldade em não conseguir ficar inserida numa escola
convencional, e que, mesmo com suporte, ela vá e repita, repita, repita de ano, quem sabe ela pega e entra em depressão, ali não é exatamente um lugar para ela. Então, né, algumas coisas, o pessoal é muito radical e fala que as coisas têm que ser para todos. Eu não acho exatamente que tem que ser para no próprio turismo, assim. Né? Tinha grupos, por exemplo, de pessoas com deficiência, falava, isso daí não é inclusão. Fala, não, o turismo tem a questão da segmentação, assim. Isso já existe, é o turismo de aventura, vamos dizer, reúne aquelas pessoas que gostam de aventura. Então, Certo. as próprias pessoas com deficiência, às vezes elas vinham até a mim e pediam para entrar num grupo de pessoas com deficiência, porque eram pessoas com que elas acreditavam que iam estar mais ambientadas ali, iam compreender mais. Então, às vezes, é até um desejo da própria pessoa, não é uma discriminação. Acho que você tem que oferecer, tem que dar opções. Então, você Sim, quer ir perfeito. para um negócio assim, especializado, você quer ir para um turismo convencional, desde que você não atrapalhe ninguém. Então, tá ótimo, é você ter opções. Ricardo, você viajou muito Brasil e fora do Brasil. E eu queria que você falasse quais são os melhores lugares para se viajar, para um PCD viajar aqui no Brasil, que está mais bem preparado, e fora do Brasil, o que você achou? Qual é a tua opinião sobre isso? De lugares que você acha que vale a pena? De novo, aquela coisa de que vai depender bastante das necessidades e até das preferências. Mas, de uma forma geral, o Brasil, São Paulo é o melhor lugar, apesar de que o pessoal não enxerga muito bem São Paulo como um destino turístico, é mais uma coisa de negócios, mas São Paulo, quem souber explorar São Paulo é maravilhoso, assim, tem muita coisa e tem muitas coisas acessíveis, né? Ele é muito grande, é imenso. Então, por exemplo, os hotéis, não são todos os hotéis que são acessíveis, vamos dizer, uma porcentagem pequena, quem sabe, mas uma porcentagem pequena de milhares de hotéis, negócios são muitos, muitos hotéis, que acho que daria, quem sabe, mais do que a 100% de uma cidadezinha pequena. Então, Certo, certo. e isso acontece em outras coisas, peças de teatros que têm audiodescrição, interpretação em libras, museus com material tátil, tem muita coisa aqui em São Paulo. E lá fora, assim, o lugar que eu acho mais preparado assim é a Alemanha. A Alemanha tem um trabalho muito grande, até vindo do próprio Ministério do Turismo. Né? Eles já me convidaram, uma vez eles me chamaram dizendo que eles queriam mostrar mais a Alemanha acessível para o pessoal aqui do Brasil. E daí me chamaram, me convidaram, me levaram para conhecer lá e daí eu fui ver a estrutura que eles têm. Por exemplo, um ônibus, né? Um ônibus para a gente foi fazer alguns passeios. Uma vez tinha um grupo de 6 cadeirantes. E Certo. daí eu fiquei imaginando como é que vai ser isso, né? Mas o passeio terrestre a gente fez com um ônibus que cabia não só 6, se necessário, cabia até 13 cadeirantes, porque as poltronas do ônibus elas saem, né? Saem de acordo com a sua necessidade de espaço, para você ficar ali com a cadeira, com sistemas de segurança e tudo mais. Então, e ficamos todos no mesmo hotel, visitando os lugares, então tudo muito bem acessível. E a Alemanha fatura bilhões de euros em cima disso. Ou seja, o planejamento que começa na indústria automobilística, na indústria de segurança, na hotelaria, o governo tem um olhar mais crítico e mais planejado sobre a questão da acessibilidade, né, das pessoas. Eu acho que isso que a gente precisava começar a trabalhar mais fortemente aqui no Brasil, para que a gente consiga que as instituições, as entidades e o governo trabalhem com
esse olhar de futuro, de integração, de participação da sociedade, de todos os grupos sociais, não de um grupo só, mas de toda a sociedade. Eu acho que o que você está falando sobre a Alemanha é um processo de aprendizado contínuo que eles vêm aí há mais de 40, 50 anos, aprendendo ao convívio da cidadania, aprendendo ao convívio do respeito entre as pessoas, eles que passaram por tudo na Segunda Guerra Mundial. Eu acho que é um aprendizado para nós aqui no Brasil, olhar esse modelo alemão e entender o que isso significa. Até dentro da questão da empregabilidade, que eu também te pergunto, você que trabalhou, você que está nessa área do turismo, como é a empregabilidade para o PCD? Você acha que é fácil, é difícil? Qual é o teu olhar sobre isso, Ricardo? Fácil não é, né? A coisa, a gente ainda, a gente tem a lei de cotas, né? Que não é a melhor Isso, coisa, mas a gente chama é um de um mal começo. necessário, né? Mas Deixa eu só esclarecer, Ricardo, deixa eu só esclarecer para o pessoal aqui sobre a lei de cotas. As empresas com 100 ou mais funcionários são obrigadas a preencher 5% dos cargos com pessoas deficientes, que podem procurar vagas no portal Mais Emprego também. Já os concursos públicos 5%, de 2 a 5 para as empresas privadas e 5% nos concursos públicos, vagas específicas para os PCDs. Por favor, continue. Mas agora eu não lembro mais a porcentagem, já deve ter alterado, mas nem, acho que nem tanto assim. Mas diz que essa porcentagem das empresas que se encaixam nesse perfil é uma porcentagem muito pouca, porque empresas com 100 ou mais funcionários, a maioria tem menos que isso, né? Mas isso também não quer dizer que empresas com menos de 100 funcionários não possam empregar uma pessoa com deficiência. Eu já trabalhei uma empresa, era uma multinacional canadense de telecomunicações, e eles me contaram que, acho que bem por causa da cultura deles lá no Canadá, eles disseram que lá no Canadá eles têm orgulho de ter uma pessoa com deficiência trabalhando na empresa, e que a pessoa com Sim. deficiência era disputada ali para trabalhar, enquanto aqui no Brasil você você não é bem aceito, né? Tenho amigos, amigas que trabalham em empresas de recolocação, né? De empresas de RH para inserir a pessoa com deficiência no trabalho e dizem que as empresas ficam burlando, né? Elas ficam coletando o currículo para quando vier o poder público lá e falar, você fala, a gente está recolhendo, é que a seleção está difícil, a gente tem que. Mas olha só quantos currículos a gente já pegou, é que a gente está nesse processo de seleção e fica nisso. Ou gente que paga, já vi nisso também, gente que paga para a pessoa, mas fala, a gente te dá o salário, mas você fica em casa. Né? Não precisa vir Eu aqui. também eu já ouvi isso é muito triste. A gente tem um comentário aqui, Ricardo, da Neuza Lopes. Entender que todos têm direitos e são independentes faz com que os países do primeiro mundo sejam inclusivos e tenham espaços acessíveis a todos. Concordo com você, Neuza, eu acho que isso é fundamental. Você pegou um ponto muito importante, que é o mascarar, né? Empresas que mascaram seus funcionários na hora da fiscalização. Isso é muito triste, acontece, eu vi isso acontecer. Quanto à universidade, eu trabalhei na universidade, nós fizemos um trabalho gigante de conscientização dos outros alunos para a gente poder receber os PCDs. Porque numa sala de aula, você recebe um garoto autista ou um garoto cadeirante, um garoto surdo, um garoto com síndrome de Down, há um certo olhar separatista inicialmente. Então, o que Sim, a gente sim. fez nessa universidade? A gente, primeiro, educou os outros alunos sobre a chegada dos PCDs e de como ele tem que ser incluído e não excluído do processo. E que cada um tem uma forma de agir, de espaço, que tem que ser respeitado. E a gente conseguiu, alguns terminaram o curso de arquitetura, de design, então foi muito interessante esse projeto, que a gente conseguiu, era o coaching carreira que a gente criou nessa universidade, Legal. pensando justamente em como incluir o jovem que está chegando à universidade, que quer, mas que tem medo, tem vergonha, fica angustiado, como é que vai ser recebido, como é que ele vai ser visto. Então foi uma grande preocupação nossa. Obrigado aí pelo comentário, Neuza, muito, muito É, pertinente. teve o meu primeiro emprego depois da lesão foi num um trabalho de telemarketing. Foi um projeto ali da CD com
algumas empresas ali, e daí o lugar ali de trabalho mesmo não era acessível, né? Eles fizeram um sistema em que eles me davam um computador para você, a linha telefônica, e você trabalhava de casa, né? E nem Então, tinha pandemia, né? Nem eu tinha acho que pandemia. é, agora essa pandemia que está popularizando, né, a questão do home office, negócio, acho que pode ajudar muito isso, porque até aí a questão, nesse grupo tinha um cara, era um tetraplégico, ele tinha um vozeirão, a gente falava que ele tinha voz de radialista, né? E não sei se é só, não é só por causa da voz, mas ele era um dos campeões de vendas ali da empresa, era um tetraplégico. Então, aí você não importa, vamos dizer, a sua deficiência. Se você consegue Sim. propor aquele trabalho, então o home office pode ajudar muito nisso daí. Esse é um ponto que a gente tem que pensar, porque também, como o Delson falou aqui, na minha cidade o mascaramento é direto, ou seja, contrata-se para mascarar essas vagas, né? O que não pode acontecer. Acho que tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver o que, que é. A Verusca, Ricardo já foi nos parques de Banff e Jasper, no Canadá? Achei a estrutura incrível. A Verusca está dizendo que lá no Canadá tem lugares incríveis. Não sei se você conhece o Canadá, tem Sim, lugares sim. incríveis em Banff e outros lugares. Eu E dentro fui, dessa coisa de viajar, a gente está. Você falou da Alemanha, né? Que a Alemanha está super preparada para receber o PCD, falou de São Paulo, que São Paulo tem lugares. Mas e no Brasil? A gente está preparado, o Brasil como um todo, para receber o PCD estrangeiro? sim, sim, tem lugares ali que estão preparados ou parcialmente preparados. Teve um trabalho que eu fiz, por exemplo, lá em Bonito, Bonito lá no Mato Grosso do Sul, que ficou uma coisa muito boa. Isso eu digo porque das pessoas que foram lá através de mim, ou não através de mim, mas que eu vejo comentários, o pessoal acha maravilhoso. Eu fui para lá e vi que a necessidade, porque ali é um lugar de natureza e aventura. Então, como fazer acessibilidade na natureza? Como é que você vai chegar ali na cachoeira? Você vai colocar um elevador para chegar na cachoeira? Fala, não, o negócio vai descaracterizar o lugar. Então, como fazer Sim. isso? Foi capacitando os guias de turismo ali, que eles iam ser acessibilidade. Então, para chegar nos lugares, né, tudo isso era deles entender a necessidade, né, das pessoas e de como ajudar isso, com conforto e segurança, né? Então, com isso, o negócio, fora que isso daí, o calor humano, o atendimento fica muito melhor também. Isso daí deixou a coisa muito legal, assim, também eu falo que tem uma coisinha que ajuda muito, né? Que é a pessoa que vai para um lugar desse, ela já vai, vamos dizer, esperando dificuldade, vamos dizer. Dificuldade eu digo porque aventura, eu falo que aventura é a dificuldade com prazer. Quem Sim, sim. escalar uma montanha nossa, que dificuldade é, mas esse é o prazer. A dificuldade é o prazer. Então, quem vai para um destino desse, já vai, vamos dizer que esperando dificuldade, mas ela quer fazer, não é que a dificuldade vai ser uma coisa de impedir. Vai ser só um tempero aí nos passeios, né? Ah, legal. Ô, Ricardo, só para lembrar algumas pessoas aqui que em 2015 também foi sancionada a lei que garante a deficiência e a inclusão na cota de ensino superior das universidades federais brasileiras. E para quem chegou agora, a gente está aqui conversando com o Ricardo Shimosakai, que ele é consultor, professor especialista em acessibilidade, inclusão e turismo, e lançando oficialmente o Davi, Mundo sobre Rodas. Então, o Davi é o nosso protagonista e a gente fez uma música para o Davi chamada Giramundo, tá? Quem quiser conhecer também a música do nosso personagem, o Davi é um garoto de PCD que quer ser veterinário e viajar pelo mundo. Por isso, o nosso convite pelo Ricardo, que trabalha com turismo, para a gente conversar sobre esse tema tão importante e falar sobre as dificuldades.
quais foram as principais dificuldades que você encontrou ao longo, quando você passou a ser um PCD, Ricardo? Qual foi a grande dificuldade, além da aceitação pessoal que a gente começou no começo, assim, você falou uma coisa bonita, ou seja, a acessibilidade vai ser feita pelos guias. Isso eu achei lindo, ou seja, é o humano trabalhando em favor do humano, através do respeito, através do amor que você dedica no que você faz para outras pessoas, independente delas serem PCDs ou não. Mas você tocou num assunto que é a sensibilidade, que eu acho que tem a ver com sensibilidade e com humanidade e respeito. Eu achei isso muito bacana. E aí eu volto a te perguntar, nesse processo de transição que você passou, qual foi a grande dificuldade, além, é claro, do seu reconhecer-se PCD? É, o, a questão assim da acessibilidade, da inclusão, eu vejo que as pessoas se preocupam muito com material, né, ou coisa parecida assim, então falta muito dessa questão do atendimento, né, das pessoas, do relacionamento. Então, às vezes, as pessoas não sabem se relacionar com uma pessoa com deficiência. Isso, acho que uma das coisas importantes aí, e que eu sempre coloco, é a questão da informação. Tem, vamos dizer que tem muita coisa aí acessível ou parcialmente acessível, mas que não está no conhecimento das pessoas. Então, por exemplo, os teatros que têm peças com audiodescrição, interpretação em libras, geralmente o teatro não divulga e nem a produção da peça divulga isso de forma correta, né? Uma coisinha, às vezes é colocado um pouco só Escondido, né? No cantinho lá, no escondido, cantinho escondido, né? ou às vezes nem isso. E daí eu via, porque eu conheço, né, pessoas que trabalham com isso e que me convidavam. Daí eu via que quem ia para lá, os cegos e surdos que geralmente iam para lá, eram justamente também colegas que estavam ali no grupo do WhatsApp da pessoa que trabalha com audiodescrição. Ela falava ali, já tá, vai ter peça. Daí só, mas só esse pessoal que está no grupo do WhatsApp que ia. E o resto não vai porque não sabe que isso está acontecendo. Então falta informar, divulgar melhor isso. Não é só fazer. Tudo bem, você tem feito, mas isso também falava nos hotéis. Às vezes os hotéis tinham quartos acessíveis, mas você entra no site deles e ali não está descrito. Você não tá lá, né? É. Então, você vê ali, procura no hotel, se tem algum quarto acessível, não tem. Mas você pega e desiste e vai tentar em outro lugar. E daí o pessoal, às vezes, acha que foi um desperdício de dinheiro fazer isso. Mas não, é negócio porque a pessoa, a empresa não fez o trabalho direito, né? Sim, sim. Ô, Ricardo, tem uma colocação aqui da Neuza, vou ler para você. Aqui em Goiânia, só para se ter uma ideia, boa tarde, Goiânia, boa tarde, a Neuza. Os autores de projetos, bem como empresários, questionam o tempo todo sobre as exigências da NBR em questões de acessibilidade sanitária e PCD. Infelizmente é uma questão cultural, Neuza. As pessoas questionam porque, como o Ricardo falou, falta informação, falta boa vontade, falta compreensão do que está acontecendo. Uma sociedade não é feita só de gente linda, loira, maravilhosa, perfeita. Não é uma sociedade de gente perfeita. Nós todos temos as nossas imperfeições. E, infelizmente, nós temos pessoas no poder que não têm conhecimento, seja empresário, seja governo, de como mudar isso aí, ou não tem boa vontade para tanto. Quem quiser perguntar alguma coisa para a gente, fica à vontade, é só colocar aqui no chat a sua pergunta. Como esperar um país acessível? A Neuza está perguntando para a gente, Ricardo. Você quer falar sobre isso? Como esperar um país acessível? Então, a gente não pode esperar. O negócio a gente tem que fazer acontecer. Fazer. Ficar esperar o pessoal, a gente está esperando até agora. Então, se Sentado. ficar esperando, Espera sentado. não vai acontecer. Eu falo, aqui em São Paulo, por que aqui em São Paulo é bem acessível, vamos dizer assim? Porque eu vejo que em São Paulo tem as pessoas com deficiência, elas vão à luta ali.
elas exigem seus direitos, reclamam, comentam isso. Em outras partes aí do Brasil eu não vejo isso. Daí eu fico cutucando assim meus colegas ali que às vezes reclamam do lugar, né? O negócio pega ali. É claro que teria que ter você e mais outros aí, pessoal que está aí, exigir, falar para que o porque às vezes eu já fui em lugares que às vezes o pessoal realmente, às vezes são coisas muito simples, óbvias, mas é óbvio depois que você mostra, assim, às vezes a pessoa realmente não tem conhecimento, assim, sei lá, o lugar ali que tem na rampa, no início da rampa tem um vaso ali, que pega e está te atrapalhando para você passar. Aí São você tem que detalhes, né? chegar e São falar, detalhes. olha, aquele lugar ali, negócio, eu não consigo passar por causa do vaso, não sei o quê. Falar, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Né? Eu não percebi que isso daí estava atrapalhando, vou tirar agora. Então, às vezes, porque quem encontra, vamos dizer, um obstáculo assim, fala, não dá para passar, ele pega, desiste e vai embora. Fala, não, não, o negócio, a gente tem que é, Mandar pedir, tirar o vaso dali. mandar tirar o Brigar para vaso, tirar. porque É. informar eles, negócio, porque muito, nisso, vamos dizer, nem tudo vai dar certo, mas boa parte vai dar certo. E daí a gente vai melhorando as coisas aos poucos. Olha, tem uma pergunta aqui do Kaique, que ele, se você não se importa, você pode responder, mas eu também gostaria de responder. Como trazer acessibilidade e inclusão nas organizações? Kaique, eu trabalho em empresas há muito tempo. A Trem é a minha nova empresa, minha nova empreitada. Eu fiquei anos dando consultoria para as multinacionais em vários setores, na área de comunicação, e que eu posso dizer o seguinte, que sempre dizem, mas os funcionários não estão acostumados a trabalhar com PCD. Os funcionários não estão acostumados a trabalhar com PCD. E aí o que a gente fez? Se não estão, então vamos acostumá-los. Vamos educá-los, vamos orientá-los, vamos levar informação para eles, vamos fazer a lei se cumprir adequadamente. Você, dentro de uma organização, é o primeiro agente de inclusão. Chegou um PCD para trabalhar com você, não fuja e não saia correndo como muitos fazem. Falar, eu não quero trabalhar nesse setor mais, tem um PCD aí. Não, é você que tem que fazer a inclusão também. As empresas têm que ser obrigadas por lei, o que não deveria, porque é uma questão de conscientização do cidadão. Eu, como cidadão e como profissional, sempre briguei dentro das organizações para que a gente fizesse campanhas educativas. Né? O que acontece? A empresa vai lá, cumpre uma cota e joga esse funcionário sem função num departamento que está lotado de serviço. É claro que vai criar um problema gigante. Então a gente tem que preparar e educar. Antes da crítica, antes da briga, a gente tem que preparar. Eu acho que a educação e a informação são dois fatores fundamentais. Eu trabalhei com comunicação e trabalho com comunicação hoje. E acho que isso é o que vai mudar, como o Ricardo falou, informação, conhecimento e principalmente a experiência. Na Alcoa eu tive o privilégio de trabalhar com a Larissa, que era uma PCD, uma profissional maravilhosa, competentíssima, né? Que não devia nada para ninguém, era ultra responsável, sabia o que estava fazendo, dava aula para todo mundo, explicava. E não foi um problema. Pelo contrário, ela foi a solução para o departamento, ela trouxe inovação para o departamento, ela tinha ideias brilhantes e executava. Então, assim, esse olhar começa dentro da área de recursos humanos, que é ela responsável por diminuir o preconceito, é ela responsável por trazer esse olhar crítico e educar as pessoas que estão ali. Como o Ricardo falou, não tinha contato, eu também não tinha contato. Eu fui aprender sobre isso. Eu fui ler sobre isso, eu fui me informar sobre isso. E eu quero levar informação para isso, para as pessoas a partir disso. Eu quero mostrar para as pessoas essa informação. E acho que é o que o Ricardo também pensa. Você queria falar alguma coisa sobre isso, Ricardo? É, bem nessa questão aí da prática, né? Alguns exemplos que eu tenho, por exemplo, as secretarias de turismo aqui do Brasil, uma secretaria muito boa era a Secretaria de Turismo lá de Pernambuco. Em relação às questões de acessibilidade, né, eles tinham muitas iniciativas, que tinha uma pessoa que trabalhava, uma colega cadeirante, que trabalhava ali dentro da secretaria. Então, tudo isso fazia o pessoal enxergar melhor e tinha uma pessoa ali dentro para pegar e dar sugestões e opiniões.
né? Então, eles fizeram projetos ali para Fernando de Noronha, Porto de Galinhas e outros lugares mais ali, fizeram iniciativas muito boas. Um outro projeto bem interessante também, aqui do Museu do Futebol, aqui em São Paulo. Eles fizeram um projeto que chamava Deficiente Residente. Então, chamava uma pessoa com deficiência para trabalhar ali por um tempo, não sei quanto tempo exatamente, mas ganhando salário e tudo mais, ia ser uma coisa temporária, né? Mas quem sabe, se o cara for tão bom assim, eles ficam ali trabalhando Claro, permanente. claro. Mas é para ambientar e pegar e preparar o lugar fisicamente e do atendimento e tudo isso para que eles possam aprender, né? É. Alguns lugares, outro museu, já tem uns 4 museus aqui, que tem funcionários com surdos, né? E que Olha, eles trabalham meio mais na parte administrativa, mas eles foram capacitados também para quando vier um visitante surdo, eles possam atender eles e fazer o guiamento ali dentro do museu. que é o mais importante. O Pablo está dizendo assim, a união já está acontecendo de todo mundo, acredito que logo vamos ter avanços a partir do segundo semestre. É o que se espera, Pablo. Tem mais, eu sou aqui da Bahia, tem uma pessoa de Teixeira de Freitas também aqui, tem várias pessoas entrando, colocando aqui os seus comentários para a gente. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui ouvindo eu e o Ricardo. Quem mais aqui? Deixa eu ver outros comentários. Aceitar o novo é diferente, é muito importante, da Marta. Então, obrigado, pessoal que está participando. Então, Ricardo, eu tenho. O nosso foco aqui é sempre a criança, né? A Neuza estava falando, o que a gente pode fazer? A gente decidiu, como editora e como clube de assinatura, focar nas crianças que não estão representadas. Então, o nosso primeiro livro foi sobre uma menina negra que quer ser astronauta. Uhum. Nosso segundo livro é sobre o Davi, que é PCD. Nosso sexto livro vai ser sobre uma garota que quer ser bailarina com síndrome de Down. E por aí vai. A gente não quer representar, a gente quer mais representatividade, mais levar conhecimento desde a infância. E a gente sabe que os pais às vezes ficam com medo de sair com seus filhos, de viajar com seus filhos. Que conselho você dá para o pai e mãe de uma criança portadora portadora, pessoa com necessidade especial, um PCD? Que conselho que você dá para esses pais, que é o nosso foco aqui? Tem bastante gente que é pai e mãe assistindo a gente aqui. Eu acho que tentar buscar informação, né? Se for questões de acessibilidade, apesar que quando da criança, né, viajando com os pais, o negócio isso acaba sendo mais fácil. Eu já vi histórias aí de pais, né, que o lugar tinha escada, então ele carregou, porque a criança é ainda mais fácil, né, de se lidar. Não que isso seja o ideal, mas acho que na prática, né, eu como turista, como viajante, porque eu tive que reaprender, né? Eu sabia, eu viajava de um jeito. É como a carteira de motorista. Eu tinha carteira de motorista, eu tive que tirar uma nova carta porque eu tive que aprender a andar num carro adaptado. Então eu tive que Sim, reaprender a viajar de uma nova condição. E isso vai muito da prática mesmo, né? Até porque daquilo que eu falei, as suas necessidades, né? Quem conhece as suas necessidades é você. Então, você ir meio arriscando. É claro, decepções você vai ter, mas é um aprendizado, né? sim. Você vai saber que depois que você passar por alguma coisa que não deu certo, você já vai começar a aprender a como fazer direito. Então, mas se Perfeito. pegar informações, pega informações, às vezes pega informações tem poucas empresas, poucos lugares que trabalham com isso, mas às vezes você pegando o pessoal local, quer ir visitar para algum lugar, quer vir conhecer São Paulo, tentar buscar ali na internet pessoas com deficiência que moram aqui. Eles podem te dar bastante dicas, informações. Às vezes essas pessoas, ou associações, né?
associações de pessoas com deficiência também podem dar bastante dicas. Acho que às vezes essas pessoas são até mais quem mais pode te orientar do que empresas de turismo, que ainda não estão preparadas, né? E que Totalmente daí preparação. você falou da criança, eu sempre coloco a criança, a gente tem que ir ali na base, né? A gente tem que formar a pessoa sabendo lidar com essas coisas, né? Porque o adulto, às vezes, ele já tem uma opinião formada. É como fazer uma obra, né? É melhor você construir a casa acessível, porque fazer uma reforma é difícil, é trabalhoso, custa muito dinheiro, leva muito tempo. Então, se reformar Sim, a cabeça de um adulto é muito difícil. Então, muito vamos mais difícil. formar a pessoa, a criança, já com esse pensamento inclusivo. Com essa mentalidade, perfeito. Olha, a Verusca está dando parabéns para a gente aqui. Tem também o Saludos, deve ser de outro país que está assistindo a gente. A Marta comentou que nós, PCDs, precisamos sair mais e arriscar mais. Também acho, Marta, e exigir mais os direitos e brigar mesmo, que direito a gente tem que brigar por eles, não pode deixar quieto. E, Ricardo, quem quiser contratar você, qual é o seu Instagram? Quem estiver interessado na sua consultoria, numa aula, numa palestra, num bate-papo, numa vivência, como é que acha você? Dá o seu Instagram pro pessoal aí. O meu Instagram, tô em vários lugares aí, né? Instagram, no Face, no YouTube, é Ricardo Shimozakai. Mas para ser mais fácil, eu tenho trabalhado num conceito que chama acessibilidade funcional, né? Que é falar que é uma acessibilidade que funciona, que às vezes as leis e normas elas são como se fossem receitas, obrigações assim, mas que às vezes não funciona. Aliás, a norma tem falhas, né? Que às vezes elas não são feitas por pessoas com deficiência. Eu já a norma, por exemplo, a 9050, eu já fui em reuniões ali, tem pessoas dedicadas, arquitetos e tudo mais, mas a pessoa com deficiência tem poucas pessoas participando. E às vezes só nós, a pessoa com deficiência, que consegue ter uma percepção mais refinada do Mais que é refinado, concordo. acessibilidade. Então, se você procurar ali, né, a acessibilidade funcional, www.acessibilidadefuncional.com.br, vai cair no meu site e dali você vai ter direcionamento para todos os outros canais. Maravilha, Ricardo. Tem mais uma colocação aqui da Neuza para a gente fechar nosso bate-papo aqui. É importante, pois os pais são muito protetores em excesso e às vezes acabam prejudicando o processo de inclusão da criança. Sim, os pais têm medo, têm receio das crianças ser magoada, ter o bullying, tem toda uma angústia por trás dos pais. Quando a gente faz um livro com uma criança protagonista que tem sonhos e desejos, a gente quer mostrar para os pais, sim, que é possível, que é realizável. Trazer o Ricardo aqui hoje é para mostrar que é possível, que tem capacidade, que tem interesse. E você falou uma coisa importante. Não adianta eu trazer terceiros para falar de PCD. O PCD tem que falar por si só. Ele tem conhecimento, ele tem história, ele tem competência para falar, para dizer para o arquiteto qual é o melhor processo, para dizer para o engenheiro, para dizer para o cara da comunicação, do marketing, da alimentação. Ninguém precisa falar pelo PCD. O PCD sabe falar e sabe dizer dos seus sentimentos e desejos. Eu queria agradecer muito você, Ricardo, por ter aceito o nosso convite aqui da Trend História. Quem quiser conhecer a gente, Trend História aqui no Instagram é Trend História, Trend, Histórias. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Muito obrigado por ter você aqui hoje. Foi uma aula, foi um presente. A gente agradece muito, agradece a todos que participaram. E o nosso desejo é que o Brasil seja um lugar mais receptivo a todo tipo de representatividade, a todo tipo de ser humano, que é o mais importante. É aquilo que você falou que me marcou hoje. Transformar as pessoas na acessibilidade. Isso foi, Isso. para mim, é a frase que fecha isso. Não é só o espaço físico, mas é o ser humano sendo o gerente da acessibilidade, se comportando com respeito e acessibilidade para os outros. Uma boa tarde a todos. E, Ricardo, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Eu recebi material, vi, achei sensacional, né? E recomendo a todo mundo. Bote isso para sua criança. Ela vai adorar e você vai estar
educando ela de alguma forma. Tá certo? Um Maravilha. abraço. Muito obrigado, tchau, tudo de bom para vocês, gente. Um Tchau, tchau. abraço a todos. Valeu, Ricardo.